sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, professor Edson Júnior. Nosso curso de Sistema Operacional de Arquitetura Aberta Linux, iniciando a nossa aula de hoje. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Caruaru e Surubim. Boa tarde a todos os polos. Bem, nós tivemos ao longo do nosso curso conceitos, informações sobre Linux, vimos dentro do nosso dia a dia parte de instalação, de serviços. A nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma explanação geral do nosso curso, uma revisão sobre aquilo que foi visto dentro do nosso curso, para que possamos fixar todas as informações. Eu separei alguns pontos com o maior índice de dúvidas, para que nós pudéssemos trabalhar essas informações, tanto as conceituais quanto as práticas. Quando nós iniciamos, nós conceituamos o que nós iríamos trabalhar. Como vocês veem aí no slide, nós, quando iniciamos o nosso trabalho com Linux, nós também mudamos a visão do nosso campo de TI, considerando que o Linux trabalha com outro campo de visão, que é a visão GNU, a visão de software livre, software aberto, onde os usuários, empresas, estudantes, podem manipular esse sistema operacional. Em função disso, a filosofia de trabalho do Linux é diferenciada das outras aplicações dos outros sistemas operacionais. Nós temos hoje uma gama de versões que no Linux nós chamamos de distribuições do Linux, criadas por diversas empresas e por diversos desenvolvedores. Então, a filosofia do Linux, como vocês veem aí, é uma filosofia de software livre. O que é um software livre? É aquele que eu desenvolvo, alguém criou um dia o Linux e permitiu que outras pessoas, a partir da sua criação, desenvolvesse aplicações, recursos e melhorasse aquilo que ele fez, sem precisar ter custo, sem precisar pagar por isso. O grande detalhe é que, à medida que isso foi se profissionalizando, empresas surgiram a partir dessa tecnologia. E aí, como empresa, não tem como não considerar alguns valores, mesmo que os valores sejam infinitamente inferiores aos de mercado. Então, como empresa, o Linux passou a trabalhar este mercado. Neste mercado surgiram as distribuições, ou seja, empresas desenvolveram aplicações de Linux para segmentos específicos, para um ambiente específico, para uma rotina específica, e a partir daí cobraram pelo seu desenvolvimento, não pelo Linux. Pelo Linux não se pode cobrar, mas pelo que é feito a partir dele, ele como ferramenta. A empresa cobra o trabalho que teve de desenvolver uma ferramenta, um Linux na área de educação, por exemplo, na área de gestão, uma aplicação dentro do Linux para a área de gestão. Então as empresas cobram baseadas nisso.
Alguns conceitos importantes, né? O que o Linux é um sistema operacional. No slide vocês podem ver aí esses 3 tópicos. Sistema operacional, porque todo sistema operacional é uma aplicação que controla, né, a interação entre o que é físico e o hardware com o usuário e com as aplicações nesse equipamento instalado. Então, o sistema operacional ele é o gestor, o gerente geral do seu computador. O Linux é um sistema operacional que se apresenta de 2 formas, como um sistema operacional para usuário doméstico, para você usar em casa, para você usar no ambiente corporativo como uma estação de trabalho, e também é utilizado dentro do ambiente corporativo como servidor, controlador. Ele é open source por quê? Porque é livre. Sendo um software livre, ele é open source. Ele não é um software de licença proprietária. Por quê? Porque ele é livre. Todo software livre, ele não é de licença proprietária. Aplicações de licenças proprietárias são aplicações desenvolvidas a partir de uma empresa e elas não fornecem meios de outra pessoa desenvolver em cima daquela aplicação. Você paga pela licença de uso, toda vez que é renovado a aplicação, você tem que pagar essa licença de uso. Temos uma breve definição histórica do Linux. Como eu falei anteriormente, um dia alguém criou o Linux propriamente dito, a partir de outras ferramentas também. Linus Torvalds criou o Linux a partir do Minix, que era um outro sistema operacional que também era baseado em Unix, assim como o Linux e todos os seus derivados, baseado no sistema operacional Unix. Essa é a origem do Linux. Ele não foi criado com fins comerciais, e sim com fins acadêmicos, mas a partir do desenvolvimento da tecnologia, algumas pessoas superaram o ambiente acadêmico e passaram a trabalhar com Linux comercialmente. Quando o Linux passou a ser comercial, foram criadas suas distribuições, ou seja, um Linux com o nome da empresa que desenvolveu ele, digamos assim, né? Um detalhe importante é que o Linux também não trabalhou sozinho, né? Ele usou trabalhou em conjunto com um grupo chamado Usinet, que é um grupo de programadores, né, que desenvolve aplicações, né, dentro da web, dentro do mundo. Esse grupo participou da criação do Linux. O que é uma distribuição? A partir do ponto de vista comercial, o Linux, que era acadêmico até um determinado tempo, passou a ser uma aplicação também comercial. Toda vez que eu desenvolvo algo dentro do Linux, eu posso ou não cobrar por ela. Se eu desenvolvi, eu tenho o direito de cobrar, mas isso é opcional. Algumas pessoas só desenvolvem a nível de avanço tecnológico, de estudo, de academia, não importa. Vejam a definição de distribuição. É uma coleção de software livre e algumas vezes não, criados por indivíduos, grupos, organizações em torno do mundo, incluindo o núcleo Linux. Ou seja, quando eu crio uma distribuição, a estrutura central tem que ser Linux. Então, uma distribuição Linux, ela tem que ter estrutura central, logicamente, do Linux. Ou seja, quando eu desenvolvi uma versão ou uma distribuição do Linux, dei um nome, ele pode ter a cara que for, pode ter o fim que for. Se ele tiver a base, o núcleo Linux, é considerado uma distribuição Linux.
Vamos conhecer algumas distribuições. Vejam aí na nossa tela. Debian, VR Desktop, Linux Mint, Kurumin, Satux, Ubuntu, Flux Ubuntu, Kubuntu, Linux Educacional. Todas essas distribuições